saúde e religião sempre houve uma interligação muito grande. Porque a maioria das pessoas considera a doença como algo causado tanto por fatores materiais, que são chamados vírus, os micróbios, as bactérias, não é isso? Como por fatores espirituais, que é a parte que nos interessa, né? Que são os agentes espirituais, os espíritos, os encantados, os santos, né? Os chamados castigos, as provações, a falta de proteção, o chamado encosto, tão comum, né? Os chamados encostos, etc, etc, etc. E por fatores também chamados de mágicos. As doenças também causadas por fatores mágicos. Ou seja, que são os malefícios causados por magia, bruxaria, mandinga, não é isso? Tem a doença também, que é causada por feitiço, por magia e por mandinga, não é verdade? Olha só que nós já começou a esquentar. Então eu falei para você da doença patológica, da doença espiritual, porque ela pode ter uma natureza, a natureza pode ser espiritual, agentes sobrenaturais, espíritos, encantados, santos. Por quê? Eu já comecei a abrir um parêntese, para você ver o quanto que a matéria é interessante. Já comecei a abrir um parêntese. Dentro da mina, as pessoas escolhidas dentro do tambor de mina, muito cedo, essas pessoas são assodadas pelos seus santos, pelos seus caboclos, pelos seus encantados, né? As costumeiras dores de cabeça, os tremores, os suores, né? Costumeiros. A senhora deve ter passado por isso, né? Claro. A pessoa sua, transpira, tremor, né? Convulsão de choro. Então isso são sinais característicos de que existe alguma energia próxima a você e que está cobrando de você ou da sua família uma atenção toda especial. Exatamente. Então isso acaba gerando o quê? Se não for tratado, acaba gerando num tipo de patologia, num tipo de doença. Normalmente, como a nossa sociedade ela é muito católica, as pessoas procuram a igreja e o padre, então, procura o médico, né? Aí vai no médico. Naquele tempo, como não existiam os chamados ansiolíticos, esses remédios, esses remédios ansiolíticos que tem por aí, calmante, o médico não passava. Mas hoje, qualquer médico, você vai tomar aqui um calmante, vou passar, fala aí minha mãe, um Rivotril, né? Toma aqui um Rivotril. Nelson, começa ali. Daqui a pouco o indivíduo, ele que tinha um problema de natureza espiritual, vai no médico, vai falar, você sente tremores aqui? Gente, isso não é uma regra, tá? É uma exceção. Daqui a pouco o indivíduo começa a desenvolver uma patologia de natureza psiquiátrica ou patológica, não é verdade? Ele começa a desenvolver aquilo por conta de um remédio hoje altamente forte que causa efeitos negativos no ser humano. Então, no meu tempo, 40 anos atrás, 50, não tinha nada disso. Então, o médico, quando não tinha remédio, falava assim, olha, é melhor você procurar um curador. Procura um curador, procura um pai de santo, aí a pessoa encontrava, né? Hoje é complicado. É complicado, até porque médico nenhum manda um paciente procurar um curador. Até porque, eu digo sempre, existe uma carência muito grande de feiticeiros curadores, minha mãe. Claro. Quando eu falo curador, gente, não é para você mandar ninguém tomar remédio, porque aí seria o quê? Seria o crime previsto lá no Código Penal de curandeirismo. Não vá fazer isso. Olha, não vá prescrever bezetacil, não vá prescrever fortificante para ninguém, que isso aí é curandeirismo. Até aquela simples garrafada que bota lá um montão de beberragem, não faça aquilo é remédio, aquilo pode matar as pessoas. Eu já citei aqui exemplo de pais de santo que foram para cadeia por causa daquilo. Aquilo é curandeirismo. Quando eu digo a virtude, a capacidade de cura que o feiticeiro tem, a capacidade que ele tem de curar, através de um caboclo, através de um chazinho, de uma reza, de um encanto, do batimento de um tambor, de uma louvação, de cuidando de um determinado caboclo, de um orixá, que precisa, não é verdade? Então aqui, gente, são as chamadas doenças causadas por fatores espirituais, né? E muitas das vezes a pessoa está passando por uma situação de castigos, de provações. Aí diz assim, os voduns, os inquices, eles não impõem você uma provação.
Impõe, sim senhor. Orixá castiga. Orixá castiga porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, você vai continuar desrespeitando. Claro. Ele impõe. Ele pessoalmente não vai, mas ele tem os seus comandados, não é verdade? Ele tem os seus Exus, não é verdade? Então eles vão lá e fazem a mando dos orixás para dar o castigo. Tem que Tá? fazer. Ele tem os seus eguns indigentes Exatamente. que bota em cima. Que é pra pessoa tomar mesmo. tenência e se cuidar. Essa é verdade, é. Lá na mina, eu até já falei sobre isso aqui, existe até uma entidade que é encarregada de surrar os filhos de santo desobedientes, que é o seu surrador, salve o seu surrador. Mas É. aqui não tem esse sonho. É o seu surrador. Mãe, como é que é o atuado? Depois da meia-noite, não pergunte quem eu sou. O depois da Meia-noite, não pergunte quem eu sou. Ah, eu sou um cabra surrador. Ah, eu sou um cabra surrador. O depois da meia-noite, Não pergunte quem eu não sou. pergunte quem eu sou. Depois da meia-noite. Não pergunte quem eu sou. Ah, eu sou um cabra surrador. Ah, eu sou um cabra surrador. Então, gente, isso aqui é só um exemplozinho, só uma palhinha. Então, dentro da mina tem esse aqui, tem um chama de caboclo surrador, tá entendendo? E ele é louvado na gira de mina porque ele é que surra. Ele surra. Então, ele não tem aquela história de na mina que o pai de santo, em outras nações, vou botar uma canjica fervendo em cima do seu assentamento, aquelas bobagens, aquelas crendices, não tem nada disso não. Existe um caboclo, uma entidade que é encarregada de surrar o filho que diz respeito ao axé, o filho que diz respeito ao pai de santo, a zeladora de santo. Mas notem bem, caboclo surrador não surra só filho não, surra pai de santo, porque eu conheço que pai de santo que tá levando surra de caboclo surrador até hoje no gibi. Aliás, minha mãe, eu acredito que pai de santo apanha muito mais do seu surrador do que os filhos. Do que os filhos apanha, minha mãe. Apanha por causa das vacilações. Então o que está faltando nessa gente é um surrador do bom, da melhor qualidade, para meter o chicote nessa cambada de safado. Bem, fecho parênteses e vamos dar continuidade ao nosso tema. Muito bem. Então temos as doenças também causadas por fatores mágicos, que são os malefícios, causados por magia, bruxaria, feitiço, e também porque se acredita na ação do sagrado, na prevenção e na cura da enfermidade. Isso é um fato. Claro. Por essa razão, as igrejas, os terreiros, os centros espíritas, as residências de pajés e curadores são diariamente procuradas por pessoas atormentadas por males diversos. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por volta de 1980, em um terreiro de santo, de uma mãe de santo chamada Mãe Luísa, no bairro Proletário de Natal, mostrou que os adeptos da religião afro-brasileira classificavam a doença em duas grandes categorias. Anotem bem. 1. A doença física. Ou seja, erisipela, congestão, derrame, doenças que são tratadas por médico, a medicina oficial, e pela medicina popular, medicina alternativa, exercida por muitas pessoas com funções religiosas, como padres, pastores, pais e mães de santos. Número 2. A doença espiritual, tratada pelo terreiro, que pode se manifestar por desmaios, aquilo que eu falei, minha mãe, insônia, dor de cabeça, paralisias, perda de voz ou de visão, nervoso, loucura, violência, alcoolismo, vadiagem. Tá? Vadiagem é uma doença? Seria uma doença espiritual? Sim, gente, sim. Porque o que leva o indivíduo à vadiagem, né? Tá? São os encantados, são os feitiços, bruxarias que fazem ou colocadas ou absorvidas, porque a nossa mediunidade ela faz com que nós absorvamos, né, as negatividades, ou então que essas negatividades sejam colocadas. Ora, alguém coloca uma negatividade, um malefício em cima de um indivíduo para ele não arrumar um emprego. Se torna um vadio. Ele se torna um vadio porque não arruma um emprego.
aí se torna um desgostoso, ou até um dia ele virar população de rua ou tentar contra a própria vida. É um tipo de malefício. Isso pode ser absorvido pela própria mediunidade dele, que não foi tratada, não foi cuidada, ou alguém meteu-lhe lá uma mandinga em cima dele e tornou isso. Então, por isso que a gente tem que ter muito respeito com a população de rua, porque eles estão ali por alguma questão dessa. Não é verdade? Pode ser doença patológica, mas também pode ser uma doença espiritual. Muito bem, algumas das doenças que integram essa categoria são às vezes tratadas pela medicina, psicologia, psicanálise como neurose, psicose, ou são encaradas pela sociedade mais ampla como criminalidade, porque acaba levando o indivíduo descambando para a criminalidade. No Maranhão, as doenças interpretadas como manifestação mediúnica, que chamam de encosto, quebranto, mal-olhado, malefício ou feitiço, são tratadas nos terreiros e por rezadeiras, benzedeiras. Falando nisso, minha mãe, tá? A senhora que é uma... Eu estou falando aqui porque a mãe decidiu hoje vir, por acaso, no meu programa. Né? E calhou que hoje nós temos esse tema aqui. Quando eu disse que há carência de curador, de pai de santo curador, hoje nós temos muito pai de santo que só sabe realizar o quê? É a obrigação de 7, de 14, de 5, não é verdade? Claro, se bate alguém para rezar, o que acontece, mãe? Não reza. Não reza. Ele não tem uma preta velha para rezar com um galinho de arruda, uma criança que está com o ventre virado. Não é isso, minha mãe? Tá? Vai lá na casa de Alzira da Oxum que eu vi dizendo que ela sabe rezar. É verdade. Eu vi isso também. Não tem, porque quantas pessoas que chegam com criança no norte é muito comum. Então é por isso que aqui no texto que eu estou passando aqui para vocês, fala de benzedeira e rezadeira. Você chega num pai de santo, ele não sabe, não, mas se for para fazer santo, para dar obrigação de 7, 14, comigo enche a casa, mas não vem com esse negócio de benzedeira para lá, porque ele não sabe, não tem uma preta velha. Se tem preta velha, só vem uma vez por ano, que é para feijoada do preto velho, e depois acabou. Depois acabou. Não tem aquela preta velha, vovó Maria Conga, vovó Maria Redonda, tia Maria. Tia Luísa, vovó Rosa. Catarina mandou me chamar a uma cidade de Uruguaiana. Catarina mandou me chamar a uma cidade de Uruguaiana. Eita velha formosa que amarra a saia com palha de cana. De novo. Catarina mandou me chamar a uma cidade de Uruguaiana. Eita velha formosa que amarra a saia com palha de cana. Não tem, gente. Essas belezas é que nós estamos precisando. Então aqui, ó, as chamadas benzedeiras e rezadeiras. Eu estou aqui diante da mãe Rosa. A mãe Alzira é uma rezadeira, uma benzedeira. Chega lá, minha mãe, eu não vim fazer um jogo. A senhora tem, eu estou sentindo que eu estou com mal olhado, estou com uma indisposição. Eu tenho certeza que a mãe Alzira ou a mãe Rosa vai pegar um copo com água, vai pegar lá um galho de arruda ou uma outra folha qualquer. E vai fazer um benzimento, minha mãe. Quantas das vezes a gente é vítima de mal olhado assim, graciosamente? Então nem todo mundo é como nós, que chega em casa, toma um banho, não é verdade? Soca umas ervas no pilão, arrumada, né? E tudo. Mas aí vai lá, benze, deixa lá um charuto, deixa lá uma caixa de vela pro preto velho. Não existe mais terreiro, a carência de terreiro nesse sentido. Eu sempre falo com o pai Mauro do Ogum, ele sempre fala, doutor João, dia de segunda-feira é dia de tranca-rua, sessão de caridade. Quando muito leva o quê? Leva uma caixa de fósforo, um charuto para tranca-rua das almas. Então a carência desse tipo de coisa, deu para entender? Então vamos dar continuidade, né? Então as chamadas rezadeiras, os benzedeiras, pajés, curadores, que às vezes, notem bem, são pais de santo. Isso quer dizer que nem sempre o pai de santo é um rezador, é um benzedeiro e é um curador, viu? Ele é um curador, nem sempre, né? Não necessariamente. Muito bem, como as doenças nunca são consideradas exclusivamente físicas ou espirituais, os doentes que procuram os terreiros de religiões afro-brasileiras
Podem ser tratados ao mesmo tempo por clínicos, né, por médicos, claro, e por especialistas religiosos. Você faz os dois tratamentos. Você faz o tratamento médico tradicional, mas faz o tratamento alternativo, o acompanhamento lá com o seu benzedor de confiança, com o seu pai de santo. O problema vai ser você encontrar um pai de santo que seja um rezador, seja um benzedor, que seja um curador. Certo? Isso tem que procurar de vela acesa, Aquele pai de santo que sabe cantar uma insaba, que sabe cantar uma folha, que sabe se essa folha aqui serve para isso. Vou socar no pilão, vou macerar, enfim, bota na cabeça daquele infeliz, ele sai dali, odara. Esse aqui é o problema, né? Muito bem. Por essa razão também os pais de santo e curadores ou pajés fazem uso de orações, os chamados benzimentos, passes e também de remédios caseiros. São aqueles remédios caseiros que se bem não fizer, mal também não fará, para não descambar